Graças a Deus. Estaria antes de tudo, querido, de louvar a Deus, mais uma vez por esta oportunidade de podermos permearmos a palavra do Senhor. Deus tem criado essas oportunidades. Quero louvar a Deus e eu preciso ressaltar isso. Louvar a Deus pelas pessoas que esteve conosco ali em São Paulo. Foi uma bênção. A viagem foi mais impressionante ainda, porque eu pude observar o cuidado que Deus tem com as nossas vidas. Durante toda a viagem, tanto ida quanto volta, eu tive observando o pastor Antônio, sempre muito preocupado, né? A galera dava lugar, dormia mesmo com força. Mas a todo tempo esse homem de Deus acordado, observando, visualizando. Um barulho diferente que a van fazia, ele às vezes ele dava uma cabeçada uma vez ou outra, mas sempre ligado e preocupado não só com a viagem, mas com a tripulação também. Que Deus abençoe o carinho deste servo de Deus, a sua esposa também que nos acompanham ali, que Deus possa estar abençoando a todos aí, amém? Livro do profeta Daniel, capítulo 5, vai ficar fácil, porque hoje teve um negócio forte pela manhã acerca deste livro, então vai ficar fácil o entendimento. Na grande realidade nós só vamos sorabanar, né, e poder assim pegar alguns respaldos daquilo em que nos sobrou pela manhã, dentro dessa história linda e dentro daquilo que foi passado como legado e ensinamento para as nossas vidas, através desse homem de Deus, deste livro abençoado. Livro do profeta Daniel, capítulo 5. Peguei a Bíblia da minha amiga ali emprestada, porque tem a letra gigante, fica fácil, né? A idade vai chegando e o negócio vai complicando cada vez mais, né? Quantos acharam, digam amém. Daniel, capítulo 5, verso 1 em diante, diz assim: E o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e beberam vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de prata. No mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de frente da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o teu semblante, e os seus pensamentos o turbaram, e as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. E o rei ordenou em alta voz que se introduzisse os encantadores e os caldeus e os feiticeiros. E falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao seu pescoço, e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios, mas não puderam ler a escritura, a fazer saber o rei a interpretação. Com isto se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se o seu semblante, e seus grandes estavam sobresaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na presença do banquete e disse:
Vive, ó Rei, para sempre. Não se turbe os teus pensamentos e nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos teus dias, teu pai achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Versículo 13. Então Daniel foi introduzido na presença do rei, e falou o rei e disse a Daniel: és tu o mesmo Daniel? Versículo 14. Eu tenho ouvido dizer ao teu respeito. Eu quero mais uma vez repetir o versículo 11, 12 e 13. Somente a parte A desses versículos, que diz, versículo 11: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Versículo 13. Então Daniel foi introduzido na presença do rei, e disse o rei: és tu aquele Daniel? Eu tenho ouvido falar de ti. Dá uma catucada nesse irmão que está do teu lado. Pergunta ele assim: e aí? Você ainda é o mesmo? Sacode ele mesmo. Diz: você é o mesmo ainda? Eu tenho ouvido falar de você, hein? Podem tomar mais assento, por favor. Meus amados, é com muita alegria que nós entoamos louvores. Já ouvimos nesta noite palavras abençoadoras. Já ouvimos também louvores que chegaram até o trono do Senhor nosso Deus. E por isso nós estamos alegres. O texto em que lemos nessa noite fala-nos a respeito de um homem. Fala-nos a respeito de Daniel. A história vai nos contar que um dia Deus desejou criar para si um povo, para que pudesse o adorar e bendizer o teu santo nome. E este povo estava no Egito. Então, quando a dinastia faraônica cai por terra e a robustez de Faraó, Deus então tira este povo com mão forte do Egito, para que eles pudessem adorar o Senhor dos Exércitos. Então surge um povo novo, forte, cheio de Deus. Mas no decorrer da história, esse povo, por nome de Israel, a história diz que esta nação, ela foi emagrecendo. Israel foi perdendo a força. A história vai nos contar que um câncer chamado idolatria se apoderou desta nação de uma forma que foi empalidecendo, foi adoecendo esta nação. Deus então resolve a recuperar, a tirar, fazer um diagnóstico desta nação, acertar os ponteiros desta nação, para que Israel voltasse a respirar novamente. A história vai nos contar que o quadro clínico de Israel era terrível e absolutamente irrevogável. Passando um tempo, constatou: Israel estava canceroso. Os seus batimentos cardíacos já não eram mais o mesmo.
não palpitava mais para Deus. Israel já não sentia mais o toque de Deus. Teu coração estava insensível, totalmente fechado, a ponto de se tornar uma nação esquelética. É por isso que o profeta Ezequiel, ele vai mostrar o quadro clínico deste povo. E o quadro era este: uma nação ou um vale de ossos secos. Não tinha vida em Israel. Israel não respirava mais. O tempo foi passando, Deus percebeu que esta nação carecia de um avivamento. É por isso que o profeta Abacuque, ele vai dizer: aviva, Senhor, a sua obra no meio dos anos. Então começa o tratamento do câncer que estava alojado em Israel. Os seus batimentos já não se ouvia mais. Deus então resolve pegar o desfibrilador espiritual para que pudesse ouvir novamente o seu coração bater, desejar mais uma vez ouvir a voz de Deus. Enquanto Deus estava requerendo do povo uma atitude de consciência e de humilhação, para que a nação de Israel voltasse novamente a clamar a Deus, e Deus voltasse a derramar sobre os povos as bênçãos, surgiam os novos profetas e falsos profetas, tentando arrancar de Israel a esperança em que o dia foi prometida no Egito. Então Deus levanta um homem por nome de Nabucodonosor. Tudo isso faz parte de um desfibrilador para resgatar novamente este povo, porque em toda a sua geração encaminhada, Israel só aprendia através de cativeiro, e este cativeiro ele perdurou durante 70 anos. Quando completa 70 anos, levanta os medo-persas para libertar uma parte do povo de Israel. Mas antes disso, a dinastia do rei Nabucodonosor finda, acaba, e quem assume agora é Belsazar. A história vai nos contar que Nabucodonosor tinha um império terrível e temido em todos os tempos. Quando Belsazar ele assume este reinado, o reino já está formado, o reino já está completo. A história vai nos dizer que uma certa feita, Belsazar está sentado no trono, e ele começa a pensar, e acende uma lâmpada na sua cabeça. Ele diz: já sei, eu vou dar uma festa, eu vou banquetear uma festa para 1000 pessoas. Por quê? Porque era comum os reis daquela época fazer festa, porque naquela época já se vivia uma guerra fria, e os reis montavam-se o banquete e chamavam todos os governadores e reis da sociedade. Então eles preparavam o banquete, e tinha um momento em que o rei levantava do trono e pegavam todos os reis da sociedade e circulava pelo palácio para exibir o seu poder bélico, para exibir o teu poder de fogo. E aquilo dava a eles fama, Jailson. Aquilo dava aos reis da época reconhecimento. E se os reis da localidade reconhecessem que este rei ele tinha um poder bélico mais forte, eles tinham que confessar verdadeiramente: a glória está presente aqui. E o rei pegava uma faixa e mandava colocar no portais, e diziam:
portais eterno, porque ali ele estava vestido de uma autoridade, ali ele ia viver para sempre. É por isso que todas as vezes quando se entrava na presença do rei, eles tinham que se reverenciar e dizendo: viva o rei para sempre, viva o rei eternamente. E Belsazar, ele colocava no portão portais eternos, porque aqui morava o rei, só ele poderia entrar naquele portão. É por isso que o salmista ele vai dizer no Salmo 24, ele diz: abrirá os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso na batalha. O salmista reconhece que só Deus é o Rei da Glória, só Ele é eterno, só Ele pode e só Ele tem. A história continua dizendo que Belsazar então resolve a dar uma festa para os 1000, uma festa da melhor qualidade. Então ele chama os seus subordinados e diz: escuta, eu resolvi a dar uma festa da melhor qualidade, e na minha festa eu quero vinho, na minha festa eu quero bebida à vontade, tudo do bom e do melhor. Tinha vinho, tinha uísque, quem sabe se fosse hoje, Red Label, Red Bull, tudo do bom e do melhor. A melhor gastronomia estava na Babilônia. Eu quero cordeiro com ervas amargas, tinha galinha com batata também, tinha tudo do bom e do melhor. No meu banquete não vai faltar nada. Tocando em miúdos, a chapa estava quente no reino da Babilônia. Belsazar botou para quebrar. A história vai nos dizer que o negócio estava bom, muita bebida, muita pornografia, muita piada, muita besteira naquele lugar. Então quando os garçons foram servir o vinho, a história vai nos contar que Belsazar está sentado no seu trono. Quando ele vai ingerir o vinho, ele diz: esse vinho é muito bom, esse vinho é muito gostoso. Manda chamar novamente os garçons. Os garçons chegam até a presença dele e dizem: escuta, eu quero lhe dizer uma coisa. Primeiro eu quero te dar os parabéns, porque o vinho está muito gostoso. Agora observa bem, esse vinho, ele não pode ser tomado em qualquer taça. Esse vinho, ele não pode ser colocado em qualquer objeto. Meu pai Nabucodonosor, quando foi para Jerusalém, eu lembro bem que ele tinha trago umas taças de ouro, que está lá nos despojos do palácio. Eu quero que você traga as taças que Nabucodonosor tirou de dentro do reino do Deus de Israel. Hoje eu quero beber vinho na taça de Jeová. Ah, meu Deus do céu, lá vai Belsazar convidar um convidado que não era para ser convidado. Belsazar então, Paulo Vitor, ele quer beber vinho na taça de Jeová. Ele não sabe quem está convidando, ele não sabe quem é a pessoa que ele está chamando para essa festa. Lá vem o mestre Sala com vinho e com taça de ouro. Ele diz: manda dar taça para todo mundo, essa taça é de Jeová de Israel. A história vai nos dizer que quando Belsazar vai beber o vinho na taça de Jeová, agora escuta só, Jeová está lá em cima olhando. Oh meu Deus do céu, ele não vai fazer isso, não é possível. Ele não vai beber vinho na minha taça, ele vai me obrigar a ir lá embaixo. A história vai nos dizer que Belsazar está zombando de Deus, e a Bíblia vai nos contar que de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, e se o homem semear na carne ceifará corrupção, mas quem semeia no Espírito colherá a vida eterna. De Deus não se
se zomba. Eu me lembro bem, querido, de uma casa de show chamada Canecão. Um homem que arrebatou o coração, um cantor de pop por nome de Cazuza. A história vai nos contar que uma certa feita, Cazuza num show do Canecão, ele acende um cigarro de maconha, dá uma baforada e diz: Deus, essa aqui é pra você. Jeová tá lá em cima e diz: ei, Cazuza, muito obrigado, mas a única fumaça que sobe aqui é fumaça de incenso, é fumaça de... mas eu vou responder essa tua tragada. A história vai nos dizer que passando um tempo, Cazuza foi acometido do vírus HIV. Uma certa feita, ele no hospital em Boston, ele diz: meu tio foi criado de trombose. Por que eu não sou criado dessa praga, Deus? É porque de Deus não se zomba. É de Deus não se zomba. Quem não se lembra de Tancredo Neves, a história vai contar que Tancredo Neves, ele diz: escuta, se eu obtiver não sei quantos votos do PDS, eu não preciso nem de Deus. Deus lá de cima me diz: olha, você vai ganhar esse negócio, mas a rampa mais cobiçada você não sobe, porque feliz é a nação cujo Deus é os... Quem não se lembra de 1912, o maior transatlântico da história? A imprensa foi entrevistar as pessoas, engenheiro, e perguntaram para ele: e aí, é o melhor transatlântico da história? Sim, esse aqui nem Deus afunda. Enquanto os engenheiros estavam preparando o casco de navio, Jeová estava preparando o iceberg. Enquanto eles estavam arrebitando a ponta do navio, Jeová estava só afinando a ponta do iceberg, porque de Deus não se domba. Foi a maior catástrofe da história. Belsazar então está com cálice de Jeová. Jeová está lá em cima. Oh meu Deus do céu, ele não vai fazer isso, ele não vai tocar naquilo que me pertence. Muita comida, muita pornografia, muita música profana. A história vai nos dizer que quando Belsazar ele vai gerir o vinho, Jeová está lá em cima. Os anjos chegam para Jeová: ó Jeová, como é que tu vai fazer? Desce lá e acaba com tudo. Quer que eu desço lá embaixo, Jeová? Não, eu vou pessoalmente. Mas a minha preocupação, e Deus diz: qual é a tua preocupação, Jeová? É porque eu sou muito grande e o céu do céu não comporta a minha glória. Eu sou tão grande que eu encurvo para ver os moradores da terra como se fosse um gafanhoto. Eu sou tão grande que eu chamo as estrelas no céu, ela comparece diante de mim. Eu sou tão grande que na concha da minha mão eu trago as águas, em balança romana eu peso os montes e recolho o pó da terra. Em medida de um F, ele diz: então eu não vou em corpo presente, só vai os dedos, só vai descer os dedos. A história vai nos dizer que quando Belsazar ele vai gerir o vinho, Jeová aberta no meio, mene tekel. Na mesma hora, no mesmo instante, quando Belsazar ele viu os dedos na parede, ele ficou apavorado. A história nos diz que a junta tremia, batia uma na outra, trocando em miúdos. Belsazar ficou assim, ó: ei meu Deus, que visão é essa? Que negócio é esse? É porque de Deus não se zomba, Belsazar. O interessante que quando você olha, as taças estavam na reserva do palácio. Deixa eu dividir uma coisa contigo: a festa estava rolando solta, a festa estava comendo solta. Tudo que você imaginava,
Tudo que você pensava de ruim naquela festa, tinha naquele negócio. Mas só que Belsazar, ele foi tocar numa coisa exclusiva. Ele foi colocar uma coisa que só pertence a ele. Ei, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Você é menina de Deus. Você pertence a Deus. Você pode estar esquecido, mas quando o inimigo tentar te tocar, Deus, ele vai descer do céu e vai riscar na parede dizendo: não toca nele, não toca nele, não toca nele, não toca. Porque você é especial para Deus. Na mesma hora acabou a festa. Na mesma hora mandaram recolher a comida. Beltesazar disse: sai todo mundo. Só quero aqui os magos. Só quero os sábios. Interessante. Quando a festa não é de Deus é diferente. Observa. Muita comida, muita pornografia, muito oba-oba. Tudo aquilo que agride a santidade de Deus. Começou bem, muita música, mas terminou com essa catástrofe. Terminou com morte. Mas de Deus é diferente. O povo de Deus, ele começa na luta. O povo de Deus, ele começa na adversidade. O povo de Deus, ele começa na crise. Mas o final de tudo isso é um banquete espiritual. Ei, meu filho, sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Aguenta essa luta, aguenta essa prova, porque Deus está preparando o melhor para você. E se você crê nisso, joga a tua mão para o alto e aplaude ao Senhor, porque Ele merece. Deus tem o melhor. Deus tem tudo do bom e do melhor. As coisas estão caminhando tão ruim, as coisas estão difíceis, mas Deus proverá. Não queira começar com festa, não queira começar com alegria, porque o findar pode ser triste. Não que Deus comece e termine com festa também. Ele pode, mas se não tiver luta, nós não valorizamos. Mas quando tem luta, nós valorizamos. Acabou a festa. Chama os magos. Tentem decifrar. Aquele que interpretar tudo isso. Eu vou vestir de ouro, eu vou vestir de bronze, e vai ser o terceiro no meu palácio. Só que ninguém consegue decifrar, porque foi Deus quem escreveu. A Bíblia nos conta que aquilo que é de espírito, vamos entender em espírito. Eles em momento algum iriam entender. Então saíram de lá frustrados. Saíram de lá acabados. Lá vem a rainha mãe, a velha do palácio. Ela disse: ó, meu filho Belsazar de Bengala, o que houve, meu filho? Por que você está assim, trêmulo? Parece que está com dengue. Não sente mais o corpo, está todo mole. Oh, mamãe, vovó, olha só aquilo ali, vovó. Mas quem foi que escreveu? Eu não sei. Era um dedo de mão de homem. Agora você imagina, vovó, só os dedos fez isso comigo. Imagina Deus Todo-Poderoso vindo em corpo presente. Só os dedos, ele acabou com as festas, mamãe. Fica tranquilo, meu filho, porque há no teu reino um homem que tem o Espírito do Deus Santo. Não se apavora. Fica tranquilo que ele vai chegar. É isso, querido. Quando tu é pessoa de Deus, alguém vai falar de você: ei, cadê a Maria? O negócio aqui está apertando. Cadê o José? Alguém vai falar: eita, fica tranquilo que o pastor Antônio está aqui. Fica tranquilo que o Jailson está aqui. E o que é que eles têm? Eles têm poder de Deus sobre a vida deles. Eles têm algo de Deus sobre a vida deles. E com você não é diferente. A tua família vai falar assim: ei, agora eu estou tranquilo, porque o meu filho é convertido, a minha mãe é convertida, e eu quero profetizar isso na sua vida. Haverá mudança na tua família, porque há no teu reino, há na tua casa pessoas
pessoas de Deus, só quem é de Deus e só quem crê nisso, joga a mão lá no alto em forma de concha e segura, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. A partir de hoje, ó Deus, haverá na mão desse santo, haverá na mão dessa santa uma bola de fogo, e aonde eles tocar, vida vai ser transformada, vida vai ser transformada, vai ser transformada em nome de Jesus. Quem é esse então, mamãe? Me apresenta. Eu vou chamar ele. Eu vou chamar ele. Escute isso. E aqui eu quero pregar. A história nos diz que a velhinha do palácio, que aquela que ninguém dava nada, ela reconheceu um homem. Então ela chega: filho, eu conheço um que tem um Espírito de Deus. Ouviu falar? Ele disse: me traga ele então. O texto em que lemos e tomamos como base 13, 12, 14 vai dizer que quando Daniel ele chega diante de Belsassar, e Belsassar está lá trêmulo, desesperado. Ele chega para Daniel, Flávio, e faz uma pergunta, e aonde me chamou a atenção. Ele chega para Daniel e diz: Daniel, é tu o mesmo? Sabe por quê? Porque na Babilônia existia um protocolo. Todo povo que vinha de Judá era cativo, virava samaritano, mistura de judeus com samaritanos. Então eles eram protocolados. Existia um histórico naquele período que todos que adentravam dentro da Babilônia se perdiam. Que todos que adentravam para aquele período e participavam desse eixo, e Babilônia quer dizer sistema governamental, se perdiam. Então existia esse protocolo. Entrava crente e saía desviado. Entrava crente e saía samaritano. Então eles criaram entre si este protocolo. É por isso que quando Daniel ele entra, a primeira coisa que o rei faz: você ainda é o mesmo? Ele disse: sim, senhor, eu ainda sou crente. Eu ainda permaneço fiel a Deus. Eu ainda suporto ainda as crises. Porque o histórico era esse. O protocolo era esse. E aí? Tu ainda continua, virou samaritano? Eu quero alguém que decifre. Eu quero alguém que fale. E hoje não é diferente. Entramos na faculdade, numa área de trabalho, e não saímos o mesmo. Entramos crente e saímos totalmente perdidos. Eu digo isso, eu gosto de falar isso. Estou sendo repetitivo propositalmente. Eu trabalho em uma casa de show e só esse ano eu trabalho 8 anos. Não vou nem falar dos anos que eu acho que foram pior, os anos atrás. Aonde eu tive fazendo uma margem, cerca de 20 crentes que adentraram naquele lugar, firmes, entraram pregando a palavra de Deus. E hoje somos só 6 crentes em Jesus. Porque o sistema, ele obriga isso. O sistema, ele te impulsiona a isso. Mas isso não é regra. Então o que se cria onde eu trabalho, o protocolo diz: mais um. Esse é o protocolo da empresa onde eu trabalho. Mais um que vai entrar crente e vai sair perdido. Mas em nome de Jesus,
A nossa geração, Larissa, ela vai quebrar esse protocolo. A nossa geração, ela vai permanecer crente. Vai permanecer crente. Interessante. Eu saí da onde eu resido já há bastante tempo. E todas as vezes aqueles amigos, o qual indesejáveis amigos, entre aspas, quando se deparam comigo, e aí? Você ainda está na igreja ainda? Essa é a pergunta. Eu tenho certeza que já fizeram essa pergunta a vocês. E aí, você ainda é crente? Sou crente ainda, meu irmão, em nome de Jesus. E aquela luta que você passou, e aquela adversidade só me fez crescer. Sou crente ainda. Bota a Bíblia debaixo do braço lá, já vai ela. Está passando uma luta danada, perdeu o marido, mas é crente ainda. Pois não, Senhor, eu sou crente ainda. E aí, perdeu o emprego, está desempregada, eu continuo crente ainda, eu continuo fiel. E aí, aquela crise no trabalho que você passou, ainda continuo crente ainda. Ainda estou fiel. E aí, Daniel, como é que está você? Você ainda continua? Ainda estou firme. E no reinado de Belsazar, você foi para onde? Você foi para um monte de lugar. Você foi para Pornália. Eu ainda continuo crente ainda. Eu ainda continuo ainda crente em Jesus. Mas crente mesmo. Crente do reteté. Crente que fala línguas estranhas. Pula, sapateia no poder. E envergonha o diabo. Só você que é crente. Só você que crê. Só você que crê. E fala línguas estranhas. Rasga agora o céu e adore e diga: eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente. Histórico não era bom, irmão. Uma crise terrível na Babilônia. Uma crise terrível em que enfrentamos. Pensa que é fácil? Fácil pra gente não. Está aqui em cima dessa tribuna. E é isso. É uma das coisas que me faz entender que eu não sou melhor que você, o fato de eu estar aqui e ter o poder do microfone, não. Isso não me dá credibilidade. Isso não me traz patente. Porque eu sou tão carente de Deus quanto vocês. As mesmas crises, adversidade e tentação, eu também passo por isso. Nós passamos por isso e provavelmente até mais. Sobre o peso que tem sobre os nossos ombros. E provavelmente dobrado, não menosprezando a luta em que você passa. Mas em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus nós vamos passar firme. Nós vamos continuar crente nessa geração pervertida, aonde tudo está banalizado, aonde tudo pode, aonde tudo é normal. Não vamos se dobrar a esse sistema corrompido. Vamos continuar crente. Vamos continuar batendo nesse sistema. Deixa eu chamar de cafona. Lá vai o Bíblia. Mas eu sou crente em Jesus. Eu permaneço crente. Sabe por quê, querido? Hoje nós não priorizamos aquilo em que é a vida eterna para as nossas vidas. O que Deus tem para a sua vida é coisa rara. É por isso que o diabo ele te dá tudo. É por isso que nós precisamos estar cheios da presença de Deus. É por isso que nós precisamos a cada dia permanecer, ler, orar, jejuar, porque é isso que nos torna cheio. Um crente cheio fica complicado. Eu vou te falar e compartilhar uma coisa que eu aprendi há pouco tempo com um amigo meu. Ele disse: filho, olha só, observa bem. Quando passa aí um BRT lotado, cheio, você faz sinal, olha. A parada é obrigatória, ele até para. Mesmo que saia alguém, mas às vezes não dá nem para entrar. O que você diz? Vou esperar? Vou esperar? Por que você vai esperar o próximo? Porque esse está cheio. Não dá para você entrar. A mesma coisa é Satanás. Quando ele vê, ele faz sinal e vai falar assim: eu vou parar ele agora. Quando você para, ele olha assim, ele fala: ei, vamos embora. Por quê? Porque esse aqui está cheio. Está cheio, está cheio, está cheio. Só quem está cheio, só quem está cheio, só quem está cheio, só quem está cheio, só quem está cheio. Se tiver cheio, ele não entra,
Se tiver cheio, ele não entra, mocidade. Se tiver cheio, a casa que está cheia, ele não entra. A igreja cheia, ele não entra. A igreja cheia, ele bate e rede. Ele não suporta, ele não aguenta. Ele até suporta uma crise. Ele até segura a onda de um crente que lê uma vez na semana, de um crente que faz jejum uma vez no ano, de um crente que lê muito pouco, de um crente que não tem vida com Deus, mas vai para a igreja. Ele até suporta, mas um crente cheio ele não segura. Ele disse: deixa passar, não para ele não. Por quê? Porque ele está cheio. Ele está cheio, ele está cheio. Ele está cheio. Se coloque de pé em nome de Jesus. Ele diz: Daniel, eu tenho ouvido falar de ti. Estou sabendo que há em ti um espírito excelente, um espírito reto. Olha a humildade do rei. Bebendo vinho na taça de Jeová, se sentindo bam, bam, bam. Agora tem que se curvar diante de um servo de Deus. Pastor Antônio falou algo aqui tremendo. E muitas coisas eu peguei e tirei da escola bíblica, irmão. Nesta manhã. Viram referência neste menino. Ouviram falar dele, porque o texto diz: tenho ouvido falar de você e por isso te chamei. Agora observa bem. Eu tenho duas coisas muito rápido para tratar. Já estou finalizando. Uma, ele tem ouvido falar de você. Você tem permanecido fiel. Que nessa crise você ainda continua lendo. Que nessa crise você ainda continua buscando ao Senhor. Que nessa perda, entre aspas, você ainda continua firme. Esta era a fama. O que Belsazar ouvira falar de Daniel era a permanência dele. Por quê? Porque a nossa vida ministerial ela passa por 3 períodos. A saber, a fase da água, a fase do vinho e a fase do vinagre. A fase da água é aquela fase a qual nós somos um ilustre desconhecido. Trabalhamos, varremos o templo. A segunda fase é a fase do vinho. A melhor fase. Todo mundo te chama para pregar, todo mundo te chama para cantar, botamos agendas. É uma delícia essa fase. Muito enfado, mas é muito bom. E a terceira fase é a fase do vinagre, a fase da adversidade, a fase do problema. Jesus passou por essas 3 fases. Mas entre essas 3 fases, nenhuma das 3 é tão importante quanto permanecer fiel. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O que aconteceu com Daniel foi que ele atravessou essas 3 fases e permaneceu fiel. E permaneceu firme. Porque a fase do vinho é muito bom, a da água também. A do vinagre parece ser melhor, sabe por quê? Porque é na crise que Deus dá crescimento. Mas o melhor de tudo é permanecer. Porque Jesus diz: dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que passar à frente um do outro. Aquele que chegar primeiro. Não, ele diz: dar-te-ei a coroa da vida se permanecer. Se ser fiel até a morte. Não é uma corrida, mas é a permanência. Entender o momento de crise qual você está vivenciando. Escutam falar de você. O cara tem bom testemunho, hein? A varoa é boa, hein? Mulher de Deus, chama ela para esse time. Chama ela para esse clube. Porque tem um momento, filho, escute isso. Existe um momento para Deus nos chamar. Olha só que interessante. Babilônia, 70 anos de cativeiro. Passam-se 40 anos desses 70 anos. Nabucodonosor traz as taças, os vasos da casa de Deus e bota cativo. Redobre bem a sua atenção. Passam-se 40 anos. Aquelas taças estavam lá, esquecidas, Jair. Esquecidas para o homem, para eles no palácio. Eu vou te dar
A maior prova, ou melhor, a Bíblia vai dizer, a maior prova que Deus, Ele não se esqueceu de você, e que a prioridade de Deus para você e para a minha vida não é isso aqui. Isso aqui só faz parte do pacote. A prioridade de Deus na minha e na sua vida não é o nosso carro do ano, não é a nossa casa. A prioridade de Deus é nos fazer crescer. Diga e prova, te provo. 40 anos se passaram, o vaso está lá, cheio de poeira, traça, dando ferrugem, mas está lá, esquecido, não é verdade? Mas quando Belsazar, ele vai meter a mão no vaso, Jeová, ele rasga o céu e diz: não toca nele. Por que Jeová não pode tocar? Porque eu só estou esperando o momento e a hora para exaltar ele, para tirar ele do cativeiro, é jogar ele no lugar alto, é fazer dele a minha morada. Irmão, eu não sei quanto tempo você está esperando. Eu não sei por quanto tempo você está nessa agonia. Eu não sei por quanto tempo você está passando por isso. Mas permaneça fiel. Permaneça fiel, porque a mão de Deus, ela vai chegar para escrever a tua história. O dedo de Deus, ele vai escrever a tua história e vai dar um ponto final. Por quê? Porque quando eles tocam no vaso, a mão de Deus aparece. Para dar fim à história de Belsazar, também. Mas primeiro, para escrever uma nova história. Mene, mene, contou Deus o teu reino. Tekel, foi dividido, cortado, acabou. Acabou o seu período. Não existe mais. Agora eu vou começar a escrever uma nova história. Entra, Daniel. A tua hora chegou. O teu momento chegou. Porque você foi fiel, foi fiel. Foi fiel. Curva a sua cabeça no nome de Jesus. E pega na mão desse crente que está do teu lado em nome de Jesus. Deus de Israel, eu sei que não vinha a este mundo isso, adore pra a Ele. adorar. Viva Ele, respira Ele. Diga isso para Ele. Os leões estão rugindo sem parar. Deixa o leão rugir, deixa o leão gritar. Mas sai daqui, crente. Saia, crente, saia, crente. Seja crente. Nada pode interferir. Isso, querido. Declare pro inimigo: eu sou crente ainda. Eu permaneço firme, eu permaneço. Eu abro mão. Os palácios não quero, não. Esse aqui como Daniel, com os olhos focados. Eita Deus! Só tem crente fiel. Só quem é fiel. Só quem é fiel. Só quem é fiel. Subianda, lava, subicanta, lava. Isso, querido, declare para ele. Declare para ele. Resiste, 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 resiste. Lava, subicanta, lava. Lava, subianda, lava, subicanta. Lava, subianda, lava, subicanta. Até diante da morte. Meu Deus do céu. O Espírito Santo da verdade. Só você, querido. Só você que crê. Só você que crê. Isso, adore. Diga pro diabo: diabo, eu estou nessa crise, mas eu permaneço crente. Eu não vou perder para você. Eu não vou perder para você. Eu não vou perder para você. Nessa crise eu vou passar com vitória. Eu vou passar com êxito. Eu vou passar com êxito. Eu vou passar com êxito. Escute isso. Já tem pessoas sentindo a presença de Deus. Oh, meu Deus do céu. Já tem pessoas sentindo o toque de Deus. Subicanda, rabassubianda, labai. Rabassubicanda, laia, subianda. Ei, querido, passa pelo fogo, dando glória a Deus. Escuta. Escute isso. Escute. O fogo, ele só serve espiritualmente falando.
glorificar aquilo que está fosco, aquilo que está apagado, aquilo em que esta sociedade tentou jogar na sarjeta. Mas Deus, Ele quebrou o seu protocolo nessa noite. Então, querido, adore aquele que é adorado. Adora, bendize a Ele. Pega o poder de Deus. Sejam cheios de Deus. Sejam cheios de Deus. Sejam cheios. Oh, meu Deus do céu. Em nome de Jesus, continua com as mãos dadas em nome de Jesus Cristo. Querido, em nome de Jesus, hoje eu vou fazer diferente. Eu vou orar por vocês daqui porque eu creio na ação de Deus. Eu creio no poder de Deus. Dá um pouco só de retorno, querido, em nome de Jesus. Eu creio na ação de Deus. Sabe por quê, querido? Escute isso. Existia sim um protocolo dentro da minha família, até hoje existe. Só que muitos não quebraram ainda. Mas eu sou prova viva desse protocolo. Existia um histórico da minha família, que todos aqueles que nascessem dessa família ia terminar nas drogas, ia ser um drogado, ia perder para Satanás. Mas Deus um dia pegou uma família inteirinha, eu, meu pai, meu irmão, pegou a minha mãe e falou: vem cá, filho, eu vou te exaltar nessa terra, eu vou mudar a tua história, porque eu sou Deus. E eu lembro bem, escute, foi num culto como esse, aonde um pregador doido como eu estava pregando a palavra. A minha mãe segurou na mão de uma senhora e começou a orar dizendo: Deus, livra meu filho das drogas. Deus, restaura a vida da minha família. Escute, junto com ela tinha uma senhora dizendo: Deus, traz o meu esposo de volta, porque o esposo dela estava dentro de casa, mas ausente mesmo tempo. E assim acontece, às vezes está junto de nós, mas não está presente. E esse protocolo ele vai se fazendo. Mas hoje não, hoje é diferente. Segura sua mão em forma de coxa, mas continua adorando, continua pedindo. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu declaro na vida desse irmão, eu declaro na vida dessa irmã, que eles vão entrar em qualquer lugar, mas vão sair crente, Deus. Eu declaro na vida dessa mulher, eu declaro na vida desse homem, que esta geração vai ouvir falar dele, vai ouvir falar dela. Eu tenho ouvido falar de você, eu tenho ouvido. Deus, isso, querido, adore a Ele, quebra as parcelas, quebra as adversidades. Receba avivamento, receba renovo, isso, sejam cheios. Oh, meu Deus do céu, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Eita Deus, meu Deus do céu, eita Deus, eu sinto a presença de Deus, aqui. Deus está mudando o cativeiro nessa noite. Deus está mudando histórias nessa noite. Eu já estou vendo Deus entrando dentro de lares aqui, dando uma sacudida, mudando a história de
Tem muita gente, sabe por quê? Sabe por quê? O diabo ele já declarou e falou: eu não posso calar a voz dele, eu não posso parar dele, eu desisto dele, eu desisto dele, eu desisto dele. Então receba, querido, essa palavra e joga dentro do teu coração e adore, 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 adore a ele, adore a ele, viva ele, respira isso, isso, sente o toque de Deus, sente o toque de Deus, isso, habita